o que ela diz que eu sou. Eu tenho o que ela diz que eu tenho. Eu posso o que ela diz que eu posso. Minha mente está alerta, meu coração é receptivo. Hoje eu vou aprender. Hoje eu vou receber da poderosa. Diga da poderosa. Diga da poderosa palavra de Deus. E a minha vida, a minha casa, a minha família nunca mais, nunca mais, nunca mais vai ser a mesma. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Você está dando glória a Deus. Amém. Glórias ao Senhor. Obrigado, pessoal das vozes. Amém. O instrumental pode ficar. Aleluias. Diga Deus é bom. Diga Ele é bom demais. Diga o diabo não presta. Você aprender isso nessa noite, você já recebeu grande parte da revelação da palavra de Deus. Amém. Deus é bom e o diabo não presta. Tudo que vem do diabo não presta. Tudo que vem de Deus é bom. Amém. E irmãos, falando em revelação, na quinta-feira passada, a quinta Power Up que nós ministramos, nós falamos sobre ativação da prosperidade bíblica na vida das pessoas. Irmãos, quantas pessoas que colocaram em prática o ciclo da prosperidade testemunharam, irmãos. Talvez você não tenha entrado no ciclo ainda, mas eu quero convidar você nessa noite. Entra no ciclo da prosperidade bíblica para a tua vida, para a tua casa, para a tua família. Amém? Quem lembra aqui dos 6 passos? Alguém lembra? Diga revelação. Diga revelação. Diga revelação. É o primeiro passo. Nós precisamos ter a revelação. Diga obediência. Diga obediência. Diga obediência. É o segundo passo. Eu tenho que obedecer à revelação. Ação. Diga ação. Diga ação. Diga ação. É o terceiro passo. Nós precisamos ter uma ação correspondente. Amém? Diga semeadura. Diga semeadura. Diga semeadura. Eu preciso semear aquilo que eu quero colher. Eu preciso semear aquilo que eu quero colher. Eu preciso semear aquilo que eu quero colher. Amém? Diga colheita. Diga colheita. Diga colheita. Se eu semeio, eu colho. Amém? Glória a Deus. E diga testemunho. Diga testemunho. Diga testemunho. Esse é o ciclo, irmãos, bíblico que nós entendemos, o que nós vemos que grandes homens de Deus, grandes ministros, e o que Deus nos ensina através da palavra. Então, esse ciclo da prosperidade, quando você entra nele, através da revelação, quantos aqui tem promessa de Deus para a sua vida? Amém? Então você já tem a revelação daquilo que Deus tem para você, a promessa que Ele tem para você. Você só precisa agora obedecer, ter uma ação correspondente, semear nisso, colher nisso e testemunhar isso. Irmãos, foram tantos testemunhos, tantos milagres em várias áreas: sentimental, pessoas que semearam, financeiro, pessoas que semearam, trabalho, em tantas coisas, tantas áreas que nós recebemos testemunho. Até hoje estava recebendo mais testemunhos ainda, de coisas que estão sendo ministradas aqui, coisas que estão sendo liberadas, ativação. Eu sou o pastor Fabiano Alves de Sena e eu estou aqui para ativar a prosperidade bíblica na tua vida. E prosperidade, irmãos, não tem somente a ver com dinheiro. E você precisa aprender. Se você tem um preconceito com prosperidade, possivelmente você não é próspero. Porque se você tem um preconceito contra a prosperidade, você não pode ter saúde. Porque saúde faz parte de prosperidade. Então você tem que viver uma vida doente. E quem quer viver uma vida doente? Diga ninguém. Diga eu não quero. Então você precisa entender o pacote da prosperidade. Cura e saúde divina faz parte de prosperidade, para você ter ideia. A palavra prosperidade carrega isso em si. Então não tenha preconceito com isso. Talvez alguém te ensinou da maneira errada, você ouviu da maneira errada, talvez você não esteja vivendo isso na sua vida, e aí você julga porque você não está vivendo que não é uma verdade. Mas não é porque eu não estou vivendo que isso não é verdade. A verdade é o que está escrito. Diga assim: o que está escrito é a verdade. Amém? Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou, eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho, e eu posso o que a Bíblia diz que eu posso. Você não pode aceitar menos do que isso na sua vida. E as pessoas que entraram nesse ciclo da prosperidade, elas começaram a testemunhar. São tantos testemunhos, irmãos. Qual que é a diferença, pastor? É que nós ensinamos as pessoas a colocar a palavra em prática. A prática da palavra fez com que pessoas começassem a colher daquilo que a palavra diz. Por que nós estamos percebendo, irmãos, que algumas pessoas elas estavam na igreja e entra ano e sai ano, entra dia e sai dia, entra culto e sai culto, e nada acontece na vida dela? Tem alguma coisa errada, e não é com a palavra.
Aí nós detectamos que o que faltava na verdade eram as pessoas colocar a palavra em prática. E quando as pessoas começaram a colocar a palavra em prática, as pessoas começaram a ser curadas. Quando as pessoas começaram a colocar a palavra em prática, as pessoas começaram a prosperar. Quando as pessoas colocaram a palavra em prática, a família começou a melhorar. Quando as pessoas colocaram a palavra em prática, o trabalho começou a melhorar, a empresa começou a melhorar. Quando elas começaram a colocar a palavra em prática, é só colocar a palavra em prática. Só colocar. E uma das coisas é fazer isso que nós cantamos nessa noite, é colocar Deus em primeiro lugar. E o tema da ministração nessa noite é: quando eu coloco Deus em primeiro lugar? Isso pode ser uma pergunta, pode ser uma exclamação, pode ser uma afirmação. Eu vou colocar como uma pergunta para você: quando é que você coloca, que eu coloco Deus em primeiro lugar? Quando é? Será que nós colocamos Deus em primeiro lugar quando os problemas chegam? Será que quando nós estamos no fundo do... Ó, como você sabe, porque tem gente que só coloca Deus em primeiro lugar quando está no fundo do poço, só coloca Deus em primeiro lugar quando está doente, só coloca Deus em primeiro lugar quando está quebrado, só coloca Deus em primeiro lugar quando a família está destruída, só coloca Deus em primeiro lugar quando não tem mais saída nenhuma. Olha para um lado, olha para o outro, está no fundo do poço, olha para o chão, está no fundo. Aí decide colocar Deus em primeiro lugar. É a pergunta que eu faço: quando é que você coloca Deus em primeiro lugar? Se você ter uma vida colocando Deus em primeiro lugar, honrando a Deus, preparando o melhor lugar para Ele dentro de você, dentro das suas finanças, dentro da sua empresa, dentro da sua casa, não tem como a palavra não funcionar para você. Agora eu também posso fazer uma afirmação: quando nós colocamos Deus em primeiro lugar, quando nós colocamos Deus em primeiro lugar, aquilo que não era passa a ser. Quando nós colocamos Deus em primeiro lugar, aquilo que não tinha passa a ter. Quando nós colocamos Deus em primeiro lugar, aquilo que não podia passa a poder. Quando nós colocamos Deus em primeiro lugar, irmãos, nós deixamos de comer o pão que o diabo amassou e agora começamos a comer o pão que Deus preparou para mim e para você. Para de comer o pão que o diabo amassou. Começa a comer o pão divino que desceu do céu, que Deus preparou para você. Tem gente que está lá: pastor, estou comendo o pão que o diabo amassou. Te convido nessa noite, eu quero ativar na sua vida nessa noite a comer o pão que desceu do céu, Jesus Cristo, o Filho amado, Ele que é a palavra dEle. Coma essa palavra, beba essa palavra, vive essa palavra, e você vai ver a sua vida transformada. Amém? Amém? Então, quando é que você coloca Deus em primeiro lugar? Quando é que você coloca Deus em primeiro lugar? Será que você só lembra de Deus quando está tudo ruim? Ou você tem colocado Deus em primeiro lugar todos os dias? Quando você acorda, quem está em primeiro lugar? É o Senhor? Na tua empresa, na tua casa, na tua família, quem está em primeiro lugar? É o Senhor? Ou é você? Ou é o seu achismo? Quem está em primeiro lugar? Porque tem pessoas, irmãos, que querem prosperar, mas não colocam Deus em primeiro lugar. Você não vai prosperar. Não vai. Não se engana. Lá em Tiago 1:22 fala sobre isso. Quando você não coloca a palavra de Deus em prática, você é um ouvinte que não coloca, as coisas não funcionam para você. E ele fala assim: olha, coloca a palavra em prática, porque se você não colocar, você não está me enganando. Você não engana um pastor, você não engana uma igreja, você não engana os seus parentes, você não engana os seus amigos, você está enganando a você mesmo. E eu quero tirar você dessa matrix de você viver sendo enganado por você mesmo. Dá uma ministração nisso, né? Deixe de ser enganado por você mesmo. Ou deixando de ser enganado por mim mesmo. Deixando de ser enganado. Decida: eu não vou mais me enganar. Eu não vou mais me enganar. Sabe, deixa de se enganar. Se você não coloca a palavra em prática, ela não funciona. Mas se você coloca, ela funciona para você. Nós temos vários testemunhos, muitos testemunhos de pessoas que acionaram a prosperidade. Eu falo em todas as áreas. Amém? Porque prosperidade tem cura, prosperidade tem família bem sucedida. Um dos conceitos de prosperidade, deixa eu ler para você aqui. Um dos conceitos, mais um dos conceitos sobre prosperidade, que no grego é euodo. Diga euodo. Diga euodo. Diga euodo. Olhe para quem está do teu lado e diga assim: estou falando grego. Amém? Isso é verbo da vida, amém? Essa palavra quer dizer conceder uma jornada próspera, liderar por um caminho direto e fácil. Direto e fácil. Direto e fácil. Direto e fácil.
Tem gente que gosta de pegar o caminho da dificuldade. Ah, pastor, é porque as coisas é difícil mesmo. Só se for para você. Se você crer assim, vai ser difícil para você. Mas se você começar a declarar, a palavra de Deus diz que Deus ama a prosperidade do seu servo. A palavra de Deus diz que Ele quer que eu seja próspero nos planos dEle. Eu sou uma pessoa próspera, então para mim vai ser direto e fácil. Vai ser direto e fácil. Vai ser direto e fácil. Isso é uma das definições, é ter uma viagem bem sucedida. Uma viagem bem sucedida, prosperidade, saúde, prosperidade, paz, prosperidade, alegria, prosperidade, ter amigos, prosperidade, uma família, prosperidade. Tudo isso está dentro da palavra prosperidade. No grego e no hebraico, você pode procurar as definições e você vai encontrar isso. Então não deixe o diabo te enganar pensando que prosperidade é somente dinheiro. Sai dessa. Amém? É muito mais, prosperidade é muito maior do que dinheiro. Dinheiro é uma parte da prosperidade. Mais um para você aqui, ó. A prosperidade nas escrituras não é só ter sucesso material, mas também prosperar espiritualmente. Porque tem pessoas que às vezes têm dinheiro, mas espiritualmente estão mortas. Como mortas? Não têm revelação, não conseguem obedecer, não conseguem ter uma ação correspondente, não conseguem semear. E às vezes semear é você semear o melhor lugar. É um lugar de honra que deveria ser seu. Você fala assim, mas eu sou. Aí você fala assim, não, mas Deus é. Coloca Deus em primeiro lugar, sabe? E nós vamos falar sobre isso nessa noite. Quando nós colocamos Deus em primeiro lugar. E você já sabe quando é que você coloca Deus em primeiro lugar, porque você deve saber. Se você só coloca Deus em primeiro lugar, quando os problemas chegam aí, você lembra de Deus, você vai ter problemas constantemente. Por quê? Porque, irmãos, se você só lembra de Deus quando tem problema, você vai ter uma vida cheia de problemas. Por isso tem gente cheia de problema. Agora, quando você começar a lembrar de Deus em todo o tempo, ei, os problemas começam a ser solucionados. Nós vamos ver isso nessa noite, amém? Vamos abrir em Mateus capítulo de número 6, verso de número 33. Na revista atualizada, Mateus 6, 33. Abra sua Bíblia, para que você possa aprender a palavra do Senhor. Ei, esse louvor está maravilhoso, é ou não é? Amém, nós estamos melhorando aqui, vai melhorar a estrutura de som aqui da igreja. Aleluias, glória a Deus. Isso tem a ver, irmãos, com homens e mulheres, irmãos, que estão financiando. Diga assim, aqui na igreja tem muita gente rica. Olha para quem está do... olha para quem está do teu lado e fala assim, o pastor está falando de mim. Olha, fala assim, ele está falando de mim. Amém? Se você ainda não é rico, volta no culto passado, Power Up, e você assiste o culto e você vai entender quem você é. Amém? Primeiro você precisa entender que você precisa ser. O ter é consequência do ser. Amém? Glória a Deus. Aleluias. Buscai, pois, em primeiro lugar o quê? O seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Se você ler o contexto dessa história, irmãos, vai falar sobre comida, vai falar sobre alimento, vai falar sobre casa, vai falar sobre roupa. Sabe, Jesus está ensinando, falando assim, olha, você está se preocupando à toa. Porque tem gente, irmãos, que está pré-ocupando uma ocupação antecipada de coisas que Deus já supriu. Você está na idade que você está, e Deus te trouxe até aqui. Você acha que Ele não pode te levar mais para frente? Deus pode. E Deus quer, e Ele vai levar. Então você não precisa, irmãos, muitas vezes preocupar a sua vida com coisas triviais, que é o que você vai haver de comer, que é o que você vai haver de vestir, que é onde você vai morar, porque Ele já cuidou disso. Ele já cuidou disso. Ele já cuidou disso. Aí você começa a colocar agora Deus em primeiro lugar. Essas coisas não estão em primeiro lugar, mas Ele fala, busca em primeiro lugar o reino de Deus. Se você buscar em primeiro lugar, você vai ver que essas outras coisas, elas já estão providenciadas para você. Vai acontecer, vai acontecer. Olha para quem está do teu lado e diga assim, vai acontecer. Diga, vai acontecer. Diga, vai acontecer. Irmãos, você quer saúde, dinheiro, crescimento, mas onde está Deus na sua lista de prioridade? Onde é que Deus está nessa lista? Você precisa saber. E quem coloca sou eu e você. Eu não sei se você sabe, mas Deus não se coloca em primeiro lugar na sua vida.
Sou eu e você que temos que colocar a Deus. Olha o que o versículo diz: buscai, pois, quem tem que buscar sou eu, em primeiro lugar. Quem tem que fazer sou eu e você que temos que colocar Deus em primeiro lugar. Não é Ele que se coloca em primeiro lugar, mas eu e você temos que colocar Ele, amém? Glória a Deus. Nós vamos ver, eu vou iniciar com isso, sobre crescimento. Lucas capítulo de número 2, verso de número 49, na revista atualizada. Lucas 2, 49. Nós vamos ver o próprio Senhor Jesus. Lucas 2, 49. Ele lhe respondeu: por que me procuráveis? Não sabeis que me cumpria estar na casa de meu pai? Isso está falando de José e Maria, que tinham perdido Jesus. Eles foram para uma festa em Jerusalém e estavam voltando para casa. No meio do caminho, eles deram fé que estavam sem Jesus. Deixa eu falar uma coisa para você. Você já verificou se você está com Jesus ainda? Será que você não esqueceu Jesus lá atrás e colocou as coisas na frente, alvos na frente? Porque José e Maria fizeram isso, esqueceram. Olha para você ver. Mas no meio do caminho eles lembraram: cadê Jesus? Aí eles voltaram. Quando eles voltaram, eles encontraram Jesus aonde? Na sinagoga. Eles encontraram Jesus na casa do Pai. Eles encontraram Jesus falando da palavra, ensinando. E aí Jesus responde para ele. E ele lhe respondeu: por que me procuráveis? Você não sabia? Ou você não sabeis que me cumpri estar na casa de meu pai? Ei, por que você está procurando Deus em tantos outros lugares? Você não sabe que Deus está aqui? Por que você está procurando Deus aonde Ele não está? Você não sabe que Ele está aqui? Você não sabe que Ele está nesse lugar? Sabe, você procura aqui, procura lá e nada tem resultado. Pergunta para quem está aqui que você vai ver: rapaz, Deus está nesse lugar. Deus está nesse lugar. Olha o verso de número 52. Quem coloca Deus em primeiro lugar? O próprio Jesus. Ele era um jovem aqui, irmãos. Olha o resultado. 52. E crescia, diga crescia, Jesus em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e diante dos homens. O que isso me mostra, irmãos? 2 versículos depois, 3 versículos depois, me mostra que aquele que coloca a sua vida em primeiro lugar, na casa do Senhor, que coloca Deus em primeiro lugar, as coisas do Senhor em primeiro lugar, ele começa a crescer, ele começa a crescer, ele começa a crescer em sabedoria, ele começa a crescer em todas as áreas. Ei, Deus tem graça para você crescer. Você que colocou Deus no lugar de honra, colocou Deus em primeiro lugar na tua vida, você vai crescer, você vai crescer, você vai crescer. Yeah! A não ser que você está falando que a Bíblia está mentindo. Cuidado para você não estar enganando a você mesmo. Porque se você não está acreditando naquilo que está sendo falado, irmãos, é o próprio Senhor Jesus. É a sequência. 49 diz que ele estava na casa do Pai. Você não sabe que eu estou na casa do Pai? No 52 não é uma outra história não, irmãos, é a sequência. Ou seja, a consequência de você colocar Deus em primeiro lugar é crescer. Quantos aqui querem crescer? Coloca Deus em primeiro lugar. Coloca Deus em primeiro lugar. Coloca Ele em primeiro lugar na sua vida. Agora, coloca Ele em primeiro lugar em todas as áreas da sua vida. Porque tem pessoas que colocam Deus em primeiro lugar em uma área, mas em outras não. Nessa área aqui eu coloco Deus em primeiro lugar porque me convém, ou quando convém. A pessoa agora está com uma enfermidade, aí agora coloca Deus em primeiro lugar. Está passando por uma situação financeira difícil, aí agora coloca Deus em primeiro lugar. Então você está colocando quando convém. Não, eu estou falando para você colocar sempre, todas as áreas, Deus em primeiro lugar. Amém? 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 Glória a Deus. Nós vamos avançando. Aqueles que colocam Deus em primeiro lugar, irmãos, eles não correm atrás da bênção. As bênçãos são que correm atrás deles. Aqueles que colocam Deus em primeiro lugar, eles não ficam procurando a bênção. Aqueles que colocam Deus em primeiro lugar, eles se colocam numa posição de ser bom recebedor. Diga: eu sou um bom recebedor. Diga: eu sou um bom recebedor. Eu sou um bom recebedor.
Se você coloca Deus em primeiro lugar dentro de você, você passa a ser um bom recebedor. Amém? Glória a Deus. Segundo passo de 3 nessa noite, que eu quero compartilhar com vocês, é a prosperidade. Quando Deus está em primeiro lugar, a provisão vem. Nós somos prova disso, irmãos. Quando nós colocamos Deus em primeiro lugar, a provisão vem. Eu posso dar inúmeros testemunhos meus pessoais. Eu vou dar um aqui pelo menos. Mas eu vou perguntar aqui na igreja. Quem é da igreja aqui? Quantas pessoas aqui que colocaram a palavra em prática, colocaram Deus em primeiro lugar e foram abençoados financeiramente? Levanta a mão. Não, levanta a mão bem alto assim, ó. Olha pro lado aí vocês, ó. Vai olhando, você mesmo que levantou a mão, olha pro lado aí, ó. Olha pro lado, olha isso aí, ó. Olha isso aí, ó. Olha isso aí, ó. Então, não me diga você que não funciona. Se não funciona para você, é porque talvez você ainda não está colocando Deus em primeiro lugar, ainda não está honrando a palavra. Nós vamos mostrar para você. 1 Reis, capítulo de número 17, capítulo de número 13, na revista e atualizada. 1 Reis 17, 13. Nós vamos ver o 13 e o 14. Olha lá. 1 Reis 17, 13. Elias lhe disse: não temas, vai e faze o que disseste, mas primeiro faze dele para mim um bolo pequeno e traze-mo aqui fora. Depois farás para ti mesma e para o teu filho. Verso de número 14. Porque assim diz o Senhor, assim diz o Senhor, assim diz o Senhor, Deus de Israel: a farinha da tua panela não se acabará, e o azeite da tua botija não faltará, até ao dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra. Volta no verso de número 12. Volta no 11. Nós vamos ver, para você pegar o contexto e você entender que talvez você fala assim: eu não tenho, pastor, por isso que eu não dou. Não, você não tem, é porque justamente não dá. Tem gente que fala assim: ah, pastor, se eu tivesse, eu daria. Não. Você nunca vai ter enquanto você não der. Eu lembro da história, irmãos, de um homem, um grande homem de Deus, grande ministro. Se eu não me engano foi Scott Webb, grande escritor, grande pastor. E ele contando em um dos seus testemunhos, que nós ouvimos dele falando, e também através dos seus livros. E ele contando, ele falando: olha, um dia eu estava na igreja e eu queria semear algo, mas eu não tinha nada. E aí ele lembrou: eu tenho sim. Ele olhou para ele e ele falou: eu vou dar o que eu tenho de melhor. Ele pegou um botão, esse botão aqui, ó, primeiro botão do terno dele, e ele arrancou esse botão, porque esse botão aqui é o principal botão. Ele é o que dá a elegância. Ele pegou o que ele tinha de melhor e ele tirou o botão. E quando passou a salva, ele colocou o botão dele lá dentro. E aí, segundos depois, ele estava adorando ao Senhor. De repente, chegou uma irmã, $10, cerca de 50, 60 reais hoje, $10, e colocou na mão dele. Quanto que vale um botão? Alguém pode me falar aqui quanto que vale um botão? 50 centavos, né? R$1, né? Amém? A oferta dele foi 50 centavos, R$1, mas era algo que significava muito mais do que isso. Aquele terno sem aquele botão não tinha o mesmo sentido, nem o mesmo valor, nem a mesma beleza. Mas fisicamente era 50 centavos, R$1.
E aí ele pegou, na hora que ele recebeu esses $10, ele saiu correndo atrás do diácono. Saiu correndo. Quando ele chegou lá, ele falou assim, para. Ele falou, o diácono falou, o que foi? Eu quero resgatar o meu botão. E aí ele pegou os $10, colocou dentro da salva e pegou o botão dele de volta. E ele contando esse testemunho, e ele falando que Deus dá semente àquele que semeia. Deus dá semente àquele que semeia. Deus dá semente àquele que semeia. Ele entrou no ciclo da prosperidade, irmãos. Porque ele tinha revelação, ele obedeceu, tinha uma ação correspondente, faltava a semente, mas ele encontrou a semente. E aí ele semeou, e quando ele semeou, teve a colheita, e logo agora tem os testemunhos. Isso, irmãos, talvez para você, aquilo que você está nos seus pés, seja nada, um tênis, uma sandália. Talvez para você seja insignificante. Tem mulheres que têm um closet só de sapato, né? As irmãs digam amém. Tem irmã que parece uma centopeia, né? Tem sapato que não sei, eu falo, meu Deus do céu. Só tem 2, né? Mas tem vários, amém? Glória a Deus que tenha mais, amém? Mas isso lá na África é diferente. Lá quem tem um calçado é rico, porque a maioria das pessoas não tem. E eu lembro de pastor Chris, de uma igreja lá da África do Sul. Você pode, e tudo que eu estou falando, irmãos, é público. Você pode pesquisar na internet. Eu não estou inventando isso. E a oferta já passou. Eu não estou fazendo isso para você ofertar. A oferta já passou. Amém? E o pastor Cris ministrando sobre isso, e às vezes ele fala assim, semeie, dê o seu melhor. E às vezes, irmãos, o que vem na frente do púlpito lá são vários calçados, porque as pessoas tiram aquilo que elas têm de melhor e elas depositam. E aí depois você começa a ver os testemunhos, pessoas falando, olha, a única coisa que eu tinha de mais valor na minha vida era o meu sapato, e quando eu semeei isso, eu comecei a prosperar. Deus abriu uma porta, Deus me deu uma ideia, e as coisas começaram a acontecer. Irmãos, não deixa para colocar Deus em primeiro lugar quando você não tiver nada. Vai procurar Deus quando está as portas tudo fechado. Aí vai procurar Deus? Não, tenha uma vida de semeadura, porque no dia que as coisas descerem, fica tranquilo, porque Deus vai cuidar de você. Amém? Fique em paz. Não deixa, irmãos, não deixa que o diabo roube a tua semente, a oportunidade de semear. Amém? E já aconteceu comigo, agora deixa eu contar o meu também. Você não fala, só conta a história dos outros. Eu já pedi para levantar a mão aqui e podia dar o microfone para dezenas de pessoas aqui, irmãos. Todas elas iriam falar daquilo que elas escolheram aqui. Talvez, irmãos, você está saturado de igreja, está saturado de pastor, né, de internet, daquilo que você ouve na internet. Ei, deixa eu falar uma coisa para você. Existe médico bom e existe médico ruim. Existe político bom, político ruim. Existe pastor bom, pastor ruim. Não coloca todo mundo no mesmo saco. Cuidado, porque tem pessoas, irmãos, como nós vimos aqui, profetas que carregam o assim diz o Senhor. Profetas que carregam a ativação de Deus. Existem homens e mulheres que carregam o poder de Deus, carregam a unção de Deus. Estão na terra espalhados. Talvez para você possa ser um que esteja aqui olhando para você, porque se não for, não vai ser. Mas para aquele que é, é. E os entendedores entenderão. Volta lá no versículo. Vamos ler lá, continuar lendo o versículo para que você possa entender. Indo ele buscá-la, chamou-lhe e disse: trazei-me também um bocado de pão na tua mão. Próximo. Ela porém respondeu: tão certo como vive o Senhor teu Deus, nada tenho cozido, há somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. E vês aqui, apanhei os cavacos e vou preparar este resto de comida para mim e para o meu filho. Comê-lo-emos e morreremos. Então, só tinha comida para ela e para o filho. Ela disse: eu vou comer e vou morrer. É a última refeição que a gente tem. Irmãos, não deixa para encontrar o Senhor no último. Mas, se for o seu último,
o Senhor chegou nessa noite. Se é o último que você tem, irmão, se prepare. Se prepare para quê? Para ativar. Se prepare para quê? Para dar dom de adquirir riqueza. Dar dom de adquirir riqueza. Se prepare para semear. Se prepara. Próximo. Aí nós entramos no 13. Elias lhe disse: não temas, vai e faze o que disseste. Mas, aí ele coloca: primeiro, faze dele para mim um bolo pequeno e traz aqui fora. Irmãos, tem pessoas que hoje em dia, na era do cancelamento, nas redes sociais, se um ministro, um profeta fala um negócio desse, ele fala assim: insensível, usurpador, você está usando aquilo que a pessoa não tem nada, você está tirando o que ela tem. Quem disse que ele estava tirando? Ele estava dando a oportunidade dela prosperar. Quem disse aqui que nós estamos tirando alguma coisa de você? Nós estamos simplesmente dando a oportunidade para você prosperar. O mais beneficiado, irmãos, com isso não é a igreja, não somos nós, é você. Olha para você ver o resultado. Nós mostramos, Jesus, ele ia para a sinagoga, ia para a casa do Senhor e ele crescia. Nós vemos agora na questão da prosperidade, quando ela fez conforme o profeta falou. Avança, 14. Porque assim diz o Senhor, e aí ele libera a palavra, a revelação: Deus de Israel, a farinha da tua panela não se acabará, e o azeite da botija não faltará, até o dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra. Avança. Foi ela e fez. Diga fez. Diga ação correspondente. Ela teve uma ação, obedeceu. Diga obedeceu. Segundo a palavra de quem? A palavra de quem? A palavra de quem? O problema, irmãos, é que as pessoas, elas só acreditam, ou algumas pessoas só acreditam quando a gente fala assim diz o Senhor. Mas o Senhor já estava falando através de Elias. E muitas vezes eu vejo aqui na igreja, eu falo: rapaz, faz isso, você faz isso, você faz isso, você faz isso. Aí as pessoas pensam que é Fabiano falando. Outras acreditam que é Deus falando com elas. E aí elas colocam em prática, e aí tem o resultado. Ela foi e fez segundo a palavra de Elias. Porque Elias, irmãos, existem pessoas na terra cheias do Espírito Santo, que carregam coisas que você precisa, mas você só vai acessar através da honra. Existem liberações. Por que Deus não deu para você tudo para você logo? Porque senão você ia ser um orgulhoso, soberbo, ia ser indiferente, ia falar: eu não preciso dos outros, eu não preciso das pessoas, eu não preciso da igreja, eu não preciso da palavra, eu não preciso de Deus. Eu tenho tudo que eu quero, tudo que eu posso. Aí Deus vai e coloca aquilo que você precisa, às vezes, em vasos de barro. Pessoas pequeninas, que às vezes liberam uma palavra para você, e você fica assim: uau, uau. Outros: é fulano de tal que está falando. E foi ele, fez segundo a palavra de Elias. Assim comeram. Ele, só dava para 2, mas agora comeram ele, ela e a sua casa. Quantos dias? Quantos dias? Quantos dias? Avança. Da panela a farinha acabou. Foi assim? A farinha acabou. A farinha acabou. A farinha fez o quê? Da panela a farinha não se acabou, e da botija o azeite não faltou, segundo a palavra do Senhor por intermédio de Elias. Não acabou. Isso é para quem crê, irmãos. É só para quem crê. Só para quem crê. Provérbios 3:9 diz assim: chaves de ativação. Provérbios 3:9: honre o Senhor com todos os seus recursos e com os primeiros frutos de todas as suas plantações. Coloque o Senhor em primeiro lugar. Coloque o Senhor em primeiro lugar. O que vai acontecer? Resultado disso. Resultado disso.
os seus celeiros ficarão plenamente cheios e os seus barris transbordarão de vinho. Pastor, eu não acredito nisso. Não faça, mas não reclama da falta. Não reclama de comer o pão que o diabo amassou. Mas se você crê nisso, coloque em prática a palavra, e você vai ver que você vai comer o pão vivo que desceu do céu. Por quê, irmão? Você prefere comer o pão que o diabo amassou? Ou prefere comer o pão que amassou o diabo? A escolha é sua. Mas o resultado está aí. Quando você coloca Deus em primeiro lugar nas finanças, o resultado está aí. Mostramos lá atrás, na vida de pessoas, na nossa vida, homens de Deus, mostramos mais uma vez aí Salomão, um dos homens mais sábios do mundo, escrevendo o livro de Provérbios, livro de sabedoria. Não é possível que você quer falar que você é mais sabido do que todo mundo junto, e você acha que está dando, e a tua vida quebrada financeiramente, e tu vem falar para mim que não, pastor, eu tenho razão, amém, glória a Deus. Mas tem gente que está prosperando, tem gente que a farinha não está acabando, tem gente que o azeite não está acabando. Romanos capítulo de número 11, verso de número 16. Mais um princípio. Romanos 11, 16. E se forem santas as primícias da massa, ou seja, a sua primícia, o que é primeiro, se você santifica o que é primeiro, aquilo que você entrega ao Senhor, aquilo que você honra ao Senhor, quando você santifica isso em primeiro lugar, igualmente o será a sua totalidade. Se for santa a raiz, também os ramos serão. Ou seja, quando você santifica as primícias ao Senhor, tudo aquilo que fica com você se torna santo. Tudo aquilo que se torna com você começa a multiplicar. Tudo aquilo que está com você começa a crescer. Aprenda a santificar a tua casa. Aprenda a santificar as tuas finanças. Aprenda a santificar a tua empresa, a tua família. Aprenda a santificar o teu dia. Vamos para a próxima, que você está ficando muito rico. Saúde. O que você faz? Quando é que você busca o Senhor? Quando é que você coloca o Senhor em primeiro lugar? Quando a saúde falta? Quando o problema vem? Segundo Reis, capítulo de número 20, verso de número 1. É a história de um homem, um rei, que teve um pai que era rei também, que foi rei, que era ímpio, fazia o que era ruim aos olhos do Senhor. Mas esse rei, ele era um pouco diferente. Embora que no final da sua vida teve alguns erros, mas eu quero focar nesse ponto da vida dele. Naqueles dias, Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal. Fim da linha, diagnóstico fechado. O médico falou assim: ó, não tem mais o que fazer, a medicina já zerou, não tem mais o que fazer. Era um rei, tinha dinheiro, tinha tudo, os melhores médicos. Adoeceu de uma enfermidade mortal, acabou, fim da linha. Zé Fini, alguém sabe o que é isso? Antigo, né? Veio ter com ele quem? Um homem de Deus, profeta Isaías, filho de Amós, e lhes disse: assim diz o Senhor, põe tua casa em ordem, porque morrerás e não viverás. Irmão, se é pro camarada, ele já sabe que ele foi acometido com uma enfermidade mortal, que não tem mais cura, não tem mais jeito, os médicos já diagnosticaram, e aí vem o próprio Deus, usa um profeta e fala assim: arruma tua casa porque acabou, zerou teu tempo, você não tem mais tempo aqui na terra, vai morrer. O que você faria? Será que você ia amaldiçoar Deus? Deus? Será que você ia reclamar da vida? Será que você ia reclamar com as pessoas? O que você ia fazer? O que você faria numa situação dessa? Olha o que esse homem fez. Próximo. Então, é o fim da linha.
Virou Ezequias o rosto para a parede e orou ao Senhor. Ei, deixa eu falar uma coisa para você. Talvez o que está precisando na tua vida é tu virar o rosto para a parede. Virar o rosto para a parede significa tirar os olhos de toda e qualquer outra situação, tirar os olhos de tudo, tirar os olhos da circunstância, tirar os olhos do problema, tirar os olhos do que não dá, do que não pode, do que não tem, tirar os olhos daquilo que falta. Ei, vira o rosto para a parede. Ele virou o rosto para a parede. Agora era só ele e Deus. Talvez o que esteja precisando para você nessa noite é uma posição de você virar o rosto para a parede. Deus, agora sou eu o Senhor. Só sou eu e o Senhor. Vamos ter uma conversa. Vamos conversar. E aí, olha a oração dele. Avança. Senhor, lembra-te. Senhor, eu estou pedindo. Um homem que tinha sementes. Um homem que tinha sementes. Lembra, Senhor. Porque você só pode falar para o Senhor, para Ele lembrar de algo que você fez, das suas sementes. Lembra, Senhor. Peço-te que andeis diante de Ti com fidelidade, com inteireza de coração, coração inteiro. E fiz o que era reto aos Teus olhos. E fez o quê? Chorou muitíssimo. Era a oração final, a última oração dele. Senhor, lembra, Senhor. Lembra que eu fui fiel. Eu andei em fidelidade. Eu semeei fidelidade na terra. Lembra, Senhor. Lembra disso. Lembra que eu andei de inteireza de coração. Tudo que eu fazia com o coração inteiro. Não pela metade, mas eu fazia com inteireza de coração. Lembra, Senhor. Lembra, Senhor, que eu fiz o que era reto aos Teus olhos. Eu semeei retidão. Eu fiz o que era certo. Senhor, lembra. E chorou. Talvez você esteja na situação onde não tem saída. Talvez essa noite seja a noite da sua parede. Talvez você precise virar o seu rosto para essa parede. Às vezes tem gente que está virando as costas para a parede, pensando que a parede não tem saída. Às vezes a parede é a sua saída. Pode ser que nessa noite essa parede seja a sua saída. E você vira o seu rosto e faz a oração mais sincera que você já fez na sua vida. Próximo. Antes que Isaías tivesse saído da parte central da cidade, veio a ele a palavra do Senhor dizendo: próximo, volta. Isaías, volta lá. Isaías, se apressa, corre lá, volta lá. E diz a Ezequias: príncipe do meu povo, assim diz o Senhor, o Deus de Davi teu pai: ouvi a tua oração, eu ouvi a tua oração, e vi as tuas lágrimas. Ei, vi as tuas lágrimas. Eis que eu te curarei. Ao terceiro dia subirás à casa do Senhor. Ei, eu te curarei. Eu ouvi a tua oração, eu vi as tuas lágrimas. Ei! E Deus usando os profetas, talvez esse, falando para você: ei, eu vim aqui nessa noite falar para você que Deus ouviu a tua oração. Eu vim aqui nessa noite para você falar para você que Deus viu as tuas lágrimas. Ei, quando ninguém mais viu, quando a tua família não viu, quando teu esposo, quando a tua esposa não viu, quando teu filho não viu, quando teu patrão não viu, quando o pastor não viu, quando ninguém viu. Ei, Deus viu as tuas lágrimas, ouviu a tua oração. Ei, Ele diz: volta lá, avisa para ele, avisa para ela que ele vai ter saúde de vida, que ele vai ter cura. Ei, em nome de Jesus.
Tem gente aqui carregando diagnósticos que nunca falaram pra ninguém. Só você e Deus sabe. Ei, Ele está falando com você nessa noite. E aí ele começa a contar a história. E ele fala: Senhor, mas me dá um sinal. E aí Deus fala que vai dar um sinal para ele. O tempo vai atrás. Ele falou assim: Senhor, me dá um sinal. Vamos avançar lá com você. De atrasar o tempo. Acrescentarei os teus dias 15 anos. 15 anos. E das mãos do rei da Assíria te livrarei. Saúde divina, livramento a ti e a essa cidade. E defenderei essa cidade por amor de mim e por amor de Davi, meu servo. Avança. Disse mais Isaías: tomai uma pasta de figo. Tomaram-na e puseram sobre a úlcera, e ele recuperou a saúde. Ei, esse nível de revelação só tem quem tem uma oração para a parede. A oração sincera. Diga revelação. Olha, o que vai curar você é isso. Existem níveis de revelação. Sabe o que vai curar a tua vida financeira? A semente. Sabe o que vai curar a tua saúde? A palavra. Sabe o que vai curar às vezes o teu casamento? A tua boca. Sabe o que vai curar? O que vai transformar a tua vida? Praticar a palavra. E quando você sabe disso, você fala: uau, então é só colocar em prática. É. Próximo. Ezequias disse a Isaías: qual será o sinal que o Senhor me curará? E que ao terceiro dia subirei à casa do Senhor. Ó, desconfiado ainda. Avança. Respondeu Isaías: ser-te-á isso parte do Senhor como um sinal de que ele cumprirá a palavra que disse: adiantar-se-á a sombra 10 graus ou retrocederá? Fez uma pergunta para ele. Olha, Deus vai dar um sinal para você. Você prefere que a sombra atrase ou adiante? Você prefere que o tempo adiante ou o tempo atrase? Você que escolhe. Você decide. Provérbios 18, 21. Morte e vida está no poder da língua. Aquele que bem utiliza come do seu fruto. E aí o sinal ele escolheu. Avança. Próximo. Próximo. 10. Aleluias. Então disse Ezequias: é fácil que a sombra adiante 10 graus. Tal porém não aconteça. Antes retroceda 10 graus. Então o profeta Isaías clamou ao Senhor e fez retroceder 10 graus a sombra lançada pelo sol declinante no relógio de Acais. O que é que eu quero falar com isso aí? É que nessa noite Deus está mostrando para você e vai trazer sinais. Sinais. Você não vive por sinais, amém? Isso era o Antigo Testamento. Você não vive por sinais. Você não anda por sinais. Senhor, eu vou só se... Não, você anda pela palavra, amém? Mas tem algumas pessoas que Deus vai trazer sinais. Portas abertas que vão... Pessoas que vão lembrar de você. Saúde vai começar... Um vigor vai começar a voltar. E nessa noite eu quero orar por você. Esses 3 níveis de pessoas. Pessoas que creem que vão crescer mais e mais como Jesus, que vão colocar Deus em primeiro lugar. Pessoas que vão prosperar colocando Deus em primeiro lugar. E pessoas que vão receber saúde divina colocando Deus em primeiro lugar. Vamos ficar de pé. Louvor pode vir. E eu quero convidar esses 3 níveis de pessoa aqui na frente. Aqueles que creem que vão crescer colocando Deus em primeiro lugar. Aqueles que creem que vão prosperar colocando Deus em primeiro lugar. E aqueles que creem que vão ter saúde divina colocando Deus em primeiro lugar. Pode vir, nós vamos orar por vocês. Aleluias. Antes de tomar a Santa Ceia, você vai tomar o pacote completo. Amém? Glória a Deus.
Glória a Deus. Aleluias. 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 Isso é para quem crê, irmãos. Só venha se você crê. Se não crê, não venha não. Mas se você crê, venha. Se crê que essa palavra é para você, que nessa noite você decidiu crescer colocando Deus em primeiro lugar, prosperar colocando Deus em primeiro lugar, e ter saúde divina colocando Deus em primeiro lugar, fica aqui na frente, nós vamos orar por você. Aleluias. Você que está aí, estenda suas mãos para cá. Louvor. Tem mais homens aqui da diaconia. Aqueles homens que são da diaconia, por favor, né, se apresentem aqui, porque eu preciso ser rápido nisso aí. Vocês precisam nos ajudar. Amém? Glória a Deus. Aleluias. Aleluias. Estenda suas mãos para cá, nós vamos orar. Aleluias. Quem é esse que vem nos constrangendo com olhar? Ele é tão sábio, nos ensina em amor. Ele é tão manso, cuida dos corações. Quem é esse que vem nos abraçando? Quem é esse que vem nos constrangendo com o olhar? Ele é tão sábio, ensina em amor. Ele é tão manso, cuida dos corações. Ele entrou em casa, ele está na mesa, ele nos observa, sabe o que o esperamos, e ao partir o pão, os nossos olhos se abrem e reconhecemos quem tu és. Ao som da tua voz, os nossos corações